Satsang, a beatitude do estado natural, 26 de fevereiro de 2021. Satsang com Jean-Luc Caillon, 26 de fevereiro de 2021. Bom, olá a todos. Então, hoje, é claro, temos primeiro um satsang, com as respostas para suas perguntas. Aproveito para falar sobre o que chamei de pedagogia do ágape. Na verdade, é para quem ainda não experimentou quais são os comportamentos de viver no momento presente, que lhe permitirão tocar, viver, inaudível, ou único, ou último, inaudível, propriamente dito, mas muito mais atitudes, comportamentos, reações, ações que permitirão a você, diante de cada momento e de cada situação, deixar ser o que é. Então é claro que não vamos voltar a falar da transparência, dos 4 pilares, das vibrações, mas de como esse estado natural é acessível a todos, a partir do momento em que você se conduzir, se me permitem, da maneira mais adequada, mais adaptada ao que está acontecendo em nossas vidas para cada um de nós, sob quaisquer circunstâncias. Então é claro que este não é um curso, mas conto com suas perguntas para abordá-lo com precisão de diferentes formas que lhe permitirão encontrar a verdade que você é, para percorrer de forma lúcida e simples, assim como os condicionamentos, os hábitos, as histórias. Gostaria que você lembrasse no preâmbulo que o que chamamos de estado natural, o estado ágape, sempre será sem você. Sem você, significa através de você e nesses momentos, quaisquer que sejam em sua vida, que você vai se lembrar do que vamos trocar hoje e que vai tornar mais fácil para você, se eu posso dizer, a lembrança de quem vocês são além da forma, além da energia, além da vibração. Em suma, o que chamamos da última vez, o grande silêncio. Termino meu preâmbulo dizendo-lhes novamente que vocês não podem procurar o que vocês são. Assim que você pensa que deve procurar, na realidade você está se afastando de si mesmo. O estado natural fica cada vez mais fácil a partir do momento, por assim dizer, quando vocês se apagam. Não é lutando contra suas emoções, seu mental, mas já aceitando. Esta pode ser a parte mais difícil, aceitar de alguma forma que você é tudo o que você percebe, tudo o que você vê, a fim de descobrir que você sempre esteve lá durante o nascimento e a morte e que no final você nunca se moveu. Pronto, então, abordaremos isso enquanto vocês fazem perguntas. Lembro que quando você quiser falar tem um menu drop-down na parte superior ou inferior, dependendo da versão. Você pede para falar e a operadora conecta o som e o vídeo para que todos possam ver e ouvir a sua pergunta. Ok? Elisa. Muito bem, veremos se há perguntas. Então, quem começa? Maurice, uma pergunta. Não no momento, ok? Não se preocupe porque somos alguns amigos, então estou falando com os mais velhos ao redor. Eles seguem pelo telefone, mas como estão na minha frente, é mais fácil perguntar diretamente. JLR Elisa. Sou professora de yoga e uso mantras nas minhas sessões. Gosto de fazer isso com mantras porque torna as sessões de yoga muito agradáveis. Não sei se estou fazendo isso bem ou estou cometendo um erro. Então, o que é mais importante, e que já tive a oportunidade de explicar muitas vezes, não é questão de dizer, essa yoga é boa, não é boa. Hoje, além de todos os aspectos da consciência, não estamos mais em uma dinâmica de expansão da consciência. Por exemplo, se fizermos Siddha Yoga, Kriya Yoga, quero dizer que obviamente será útil para o personagem. Na neurociência, o mais importante será o silêncio do corpo, pois assim que não houver mais informação voltando do que chamamos de percepção do corpo, assim que o corpo estiver em repouso, imóvel, qualquer que seja a posição, consciência corporal, propriocepção, desliga por si mesma. Lembre-se de que você não pode procurar. Você só pode aceitar e reconhecer a si mesmo.
A imobilidade do corpo, e não estou falando de relaxamento ou meditação. Assim que o corpo estiver imóvel, mesmo que haja pensamentos, não importa, dadas as circunstâncias atuais, assim que sua consciência não receber mais informações do corpo, por meio da imobilidade estrita e dos olhos fechados, muito rapidamente, instantaneamente, você se torna disponível para o que é e para o que está acontecendo. Hoje, na atualidade, se você consegue silenciar este corpo, você se coloca à disposição para a verdade, para o estado natural. Você não pode errar. Insisti nisso muito tempo da última vez porque, quando o estado natural aparece, o observador, a testemunha, só pode se reconhecer com certeza. Então, obviamente, esse reconhecimento, essa reconexão pode ser feita de forma radical, tudo de uma vez ou em etapas, em pequenos toques. Não se deve tentar, também aí, apoderar-se do vivido, isto é, não fazer disso uma experiência que se extinga, mas deixar que se desenrole o que se desenrola. Pouco importa que seja uma emoção, pouco importa se são ideias que atravessam você, pouco importa se são visões que vêm. Se você permanecer perfeitamente imóvel, muito rapidamente criará as condições para o ressurgimento desse estado natural e só poderá se reconhecer. O estado natural não depende de energia, mesmo se você sentir as energias. Não é baseado em uma visão. Nem depende de qualquer projeção de consciência e de sua capacidade, naquele momento, de deixar o que está acontecendo tão bem quanto o que é, a partir do momento em que você não tenta entender o que está sendo vivido. Ao mesmo tempo, no mesmo momento, a verdade está sendo vivida, é simples assim. Lembre-se que as energias, o próprio vibral, ou mesmo o fogo ígneo, o fogo vital, o fogo vibral, devem ser, para quem o sente, atravessadas. Lembre-se de que, nessas horas, você não precisa se agarrar em nada. Se você respeitar isso, descobrirá o que é na verdade muito rapidamente. Garanto-vos que o elemento mais complexo hoje, e no entanto o mais simples, é simplesmente a ganância da consciência, Elisa. O quê? A ganância, como dizer? A sede da consciência por tudo o que é percebido, captado. Você tem que aceitar intelectualmente que você não é nada do que está sendo captado, você é anterior à percepção. O mais difícil, portanto, é eliminar da cabeça de todos a ideia de ter que conquistar, de ter que adquirir, de ter que possuir, para descobrir que você é o tudo e o nada. Se você abordar, por exemplo, já que estamos falando sobre yoga, se você abordar a yoga dessa forma, você o experimentará com extrema facilidade. A postura mental e intelectual mais importante neste momento é, eu diria de certa forma, a crença final para afirmar que você é tudo o que você vê, tudo o que você percebe, aceitar que você é todas as dimensões, todas as entidades, que nada pode ser externo a você. E que ao mesmo tempo você não é absolutamente nada, nem este corpo em que está, nem tem dentro de si a menor pretensão de mudar alguma coisa. E se você afirma isso mentalmente, você se coloca nas condições mais perfeitas para vivê-lo. Este processo, eu expliquei longamente na neurociência. Lembre-se de que hoje, diante de qualquer evento, seja qual for, diante de qualquer prática, se você conseguir manter a calma, experimentará este grande silêncio. Ágape, o que chamamos ágape, esta ressonância espacial interdimensional, ainda é a manifestação deste amor. Esta expressão de amor ágape vem de algum lugar que também está em nós. Embora você tenha chamado de nada, ou vazio, é naquele momento que você vai vivê-lo, não antes. É um convite a olhar para você com franqueza, dentro de você. Existe alguma motivação além de apenas estar presente? Se você for sincero, passará por todas as camadas da consciência e experimentará o grande silêncio.
Nesse momento, você estará em ágape de forma constante. O estado natural é exatamente o oposto da busca espiritual, é o oposto do desenvolvimento pessoal ou do desenvolvimento transpessoal, e você não pode estar disponível para a verdade se não estiver nesta postura ou neste comportamento anterior. Você não precisa fazer nenhum esforço. Contanto que você acredite que tem algum esforço a fazer, isso necessariamente implica que você se considera imperfeito. Mas você é perfeito com seus sofrimentos, com seus karmas, com suas histórias, com sua idade. Todo o resto não tem sido nada além de condicionamento educacional, social, societário ou até mesmo o chamado espiritual. Efetivamente, quando você passa por isso, você descobre que há um filme que acontece onde pode haver contato com incontáveis entidades até mesmo de pura luz, mas aceite que você não é nenhuma delas, e a verdade, muito naturalmente, se revelará para você. Não tem nada a ver com seu personagem. Mantenha a energia, a yoga para ficar bem. Mas isso não tem nada a ver com a verdade. Isso é o que eu poderia dizer sobre as práticas. Elisa, por meio de canções, por meio de meditações, chegamos a um estado de silêncio, também por meio da respiração. Sim. Elisa. E eu me perguntava se com tudo isso não chegamos exatamente a esse estado. Não, porque o pranayama, os exercícios da respiração, permitirão que você experimente o supraconsciente, ou supramental. Mas afirmo hoje, formalmente, que mesmo a supraconsciência é uma fraude total que esconde a verdade de você, porque a consciência é movida por visões, por sua própria expansão. Considerando que hoje é infinitamente mais simples. Você é absolutamente nada e ainda assim é tudo. Não há ninguém. Este não é um jogo de palavras. Elisa discute com a nossa irmã que fez a pergunta. Elisa. Ela fala que então vai fazer outra coisa. Eu disse a ela que é bom para o corpo físico, mas não para realizar, não para fazer o que ela pretende. Ok? Não entendi. Elisa. Ok, repito. Ela disse que, nesse caso, iria parar de fazer yoga. Não, eu nunca disse isso. Elisa. Eu disse a ela, não, mas me escute. Elisa falando com JLA, eu disse a ela que para yoga é bom, claro. Elisa. Mas que ela não pretenda. Yoga é boa para o corpo vital, é boa, claro. Se meu corpo está doente, eu me trato, seja com cristais, com energia ou com remédios. Eu sempre disse que você não tem nada a suprimir, porque já acreditar que você tem que mudar tal e tal prática ou tal comportamento é um erro. Você está onde está, a idade que você tem, com uma carteira vazia ou cheia, seja o que for. Aceite que tudo é perfeito, mesmo nas piores imperfeições, por mais doloroso que seja. É a postura e o mecanismo neurocientífico do que chamamos de acolhimento e aceitação que o faz viver a verdade. Mas eu nunca disse que você não deveria fazer yoga, energia ou medicina para ganhar a vida. Não tem nada a fazer. Elisa. Por que então ela teria uma pretensão? Ela quer alguma coisa, então, é que ela está procurando alguma coisa. Se ela quisesse mudar alguma coisa, então, não há nada para mudar. Isso vai mudar por conta própria, sem você. Aqui estou falando dos mecanismos íntimos e últimos da consciência. Elisa. Há uma questão sobre o chat. A sua vida tem de ser aceita na íntegra, mas isso não significa que não deve cuidar de si mesmo. Isso não significa que devemos mudar o que quer que seja, pois é o princípio da aceitação que nos faz encontrar o estado natural. Isso não o impede de encontrar soluções para os problemas da vida. Elisa. Então, há uma pergunta que mas você não pôde fazer. Sim, vai em frente. Elisa. Vamos ler a pergunta, ok, em francês. Você pode fazer isso mais alto.
Voltando para dentro de mim hoje em dia, não sinto mais nada ao meu redor, estou leve. Você pode explicar esse fenômeno? Elisa, você ouviu Jean-Luc? Não, eu ouvi em espanhol, mas não em francês, porque a voz da senhora estava muito cortada. Eu não consigo ouvir nada. Elisa, tudo bem então, vou dizer. Voltando dentro de mim hoje em dia, não sinto mais nada ao meu redor. Eu vou para um espaço escuro sem pontos de referência e estou leve. Você pode explicar esse fenômeno? É Muriel quem faz essa pergunta. Esse fenômeno de quê? De não sentir nada? Elisa, não sinto mais nada à minha volta. Eu vou para um espaço escuro sem pontos de referência e estou leve. Digamos que ela voe em um espaço escuro sem um ponto de referência, ela se sente leve. Pronto. Eu diria que a antecâmara do absoluto é o que foi chamado de presença suprema. Muitos de nós vivemos isso, percebemos esses momentos. E aqui também o problema é que queremos explicá-lo, entendê-lo. É uma característica da consciência. E nesse ponto, não é atualizado, não é o estado natural, é uma abordagem do estado natural. O simples questionamento desses estados vívidos, no momento em que é vivido, impede você de ser livre. O que significa que para os inúmeros irmãos e irmãs que estão passando por isso, sem saber o que é, significa que nesses momentos, você tem uma oportunidade incrível se você ficar em paz. Se você tem a possibilidade de deixar o corpo imóvel e principalmente de não se perguntar o que está passando, logo atrás, logo a seguir, aí está o que você é. Ao estado natural, ao ágape. Ágape, o grande silêncio, nunca será uma aquisição. Este é um momento em que nos entregamos, nos rendemos ao desconhecido. E aí, o desconhecido é vivido. Este é o estado natural. Esta é a beatitude que não depende de nada, nem do estado do seu corpo, nem da sua carteira, da sua idade ou das suas doenças. Nunca acredite, porque não é verdade, que a falta de saúde ou mesmo uma doença dolorosa é um obstáculo ao estado natural. Pelo contrário, é uma oportunidade. Você deve reverter qualquer noção de julgamento ou auto-julgamento dentro de você. Não há ninguém. Como você quer que seu fígado, seu coração, seu vizinho, seus pais sejam responsáveis? Não confunda, não misture o que está na ordem da forma de consciência e o que está na ordem da verdade. São duas coisas que não têm nada a ver com isso. A parte mais difícil é aceitar, quer estejamos experimentando uma grande alegria ou um grande sofrimento, não faz nenhuma diferença para o estado natural. Tudo que você pode reivindicar em relação à falta de saúde, falta de dinheiro, falta de afeto, são apenas álibis de consciência. Não se deixe enganar. Se você está nesse acolhimento, nessa aceitação do que está acontecendo agora, que está passando por isso, então você só pode se reconhecer e isso nunca pode falhar. Outra pergunta. Elisa, ela está fazendo uma pergunta. Tudo está escrito no filme, mas ela acha que ouviu de você que poderíamos acelerar ou desacelerar o filme. Você pode se explicar? É claro. Quanto mais neutro você for, aconteça o que acontecer com você, mais sua aceitação e seu acolhimento serão francas e reais, mais você entenderá, no sentido mais verdadeiro da palavra, que tudo isso já foi escrito, que é tudo parte do mesmo sonho. Na verdade, quanto menos você reage, quanto mais aceita, mais vai acelerar seu próprio filme de vida, a velocidade com que seu cenário se desenrola, e nesse momento, você ficará cada vez mais imóvel, mesmo sem procurar dentro de você, e quanto mais essas áreas de dificuldade, seja no nível do corpo ou da sua vida, se afastarão de você e desaparecerão. Esta é a inteligência do amor. Esta é a inteligência da luz. Você não pode mudar o que é.
Você sempre pode me dizer que conseguiu mudar alguma coisa, Elisa. O quê? Você sempre pode me dizer que sente que está mudando alguma coisa. Mas vou lhe dizer que até isso já foi escrito. Há anos venho dizendo que a única liberdade que você tem é aceitar que não pode mudar o que é. Isso não o impede de estudar, de fazer pesquisa, pelo contrário. Nesse momento, você se libertará de tudo que é pessoal, de tudo que é história, de tudo que é projeção e fortalecerá sua disponibilidade a um momento presente. E é aí que você vê que realmente o filme vai se desenrolar mais rápido para você, e você vai sentir essa alegria silenciosa e exuberante dentro de você, o que chamamos de fogo do coração, esse duplo touro do coração. O mais difícil mais uma vez, mas o mais simples, o que permite que vocês mesmos entendam por vivê-lo que nada é real exceto o absoluto, vocês estão em casa. Se este corpo é jovem ou velho, é isso, é o que chamamos de ver e viver que somos tudo, é chamado de amor. Ver e viver que somos nada é sabedoria. Mas não veja a sabedoria de alguém vestindo uma túnica laranja e branca como um mestre de não sei o que. Quando você é verdadeiro, você não reivindica nada. Você é simplesmente, você sente aquele amor que existe para tudo o que você olha. Isso certamente não o impede de ser humano, pelo contrário, com suas emoções, com seus pensamentos. Mas você sabe que não é isso e está vivendo isso a cada minuto. Isso não o impede de se interessar por tudo o que pode imaginar. Mas é ao mesmo tempo uma forma de sentimento, por assim dizer, não pode mais deixá-lo. Esteja você com uma criança, com um anjo, com um elfo, com um dragão, com um pai que o irrita, isso não mudará nada. Você é ainda mais humano. Você está realmente e concretamente fugindo de tudo que pode ser relacionado à ascendência sobre alguém, à predação sobre alguém. Elisa, não entendi, bem. Você não pode mais ter uma reclamação. Isso é o que todos nós expressamos, os palestrantes, eu mesmo. Nós somos vida, mas não somos nossa vida. E a vida cuida de nossa vida sem esforço e sem dificuldade. Isso não significa que você não precisa se esforçar, por exemplo, se precisar fazer algum exame. Eu diria que a palavra-chave aqui é uma forma de disponibilidade e lucidez total do momento. Você não pode mais ter a menor noção de julgamento dentro de você. Mas tenha em mente que você está em sua humanidade. Quem afirma ser mestre de qualquer coisa está em total ilusão. Como pode haver um mestre se não há ninguém e todos os outros, sem exceção, são você, todos os anjos e todos os demônios são você? O que estou dizendo aqui não é uma concepção ou visão da mente, é uma experiência, é o estado natural. Mas se você pegar a ideia de querer vestir uma determinada roupa ou orar a algum Deus lá fora, eu digo que você está errado e que não se encontrará nessas circunstâncias. A verdade é terrivelmente simples. É a educação, a história, a espiritualidade e a doença chamada consciência que nos impedem de perceber isso. Procuro contar cada vez mais a vocês a experiência comum, minha experiência e a experiência dos irmãos e irmãs que a vivem, porque o resultado é sempre o mesmo. Enquanto você o chama de Chantilly-Laya, morada da paz suprema, beatitude, êxtase, íntase, você o chama de fogo do coração, se o sentir, não importa. Mas os resultados são imediatos em sua vida. A vida toma o lugar da sua vida. Você está lúcido. Não é uma questão de discernir o que é certo e o que é errado. Nós não ligamos. Não há mais símbolo do que o diabolo e é uma grande alegria permanente reencontrar este estado natural. E, por favor, não busque esse estado natural. Você não pode procurar por isso. Você já é. Aceite que você é. Eu diria que é a crença última que se torna o real e que põe fim a todas as crenças.
E você vê todos os dias os frutos desse estado natural na saúde, na vitalidade, na resolução do que deve ser resolvido e que não depende de você. E assim, a cada dia que você sente, você experimenta essa progressão, essa amplitude desse estado natural. E todos nós vemos, irmãos e irmãs que o vivem, que não precisamos mais nem mesmo evocar o ágape, para evocar a ressonância espacial interdimensional do ágape. É um estado quase permanente, qualquer que seja o seu humor, quaisquer que sejam os seus pensamentos, quaisquer que sejam as suas emoções. Eu realmente gosto do que Jeff Foster escreveu, por exemplo. Ele diz de uma forma um tanto humorística em algum lugar: não venha me incomodar com seu absoluto, seu Parabrahman, sua beatitude. Porque você está no estado natural e isso não significa mais nada essas palavras. Você não precisa mais de demonstração, de justificativa, como dizemos em francês. Flui naturalmente. É assim todos os dias, os problemas são os mesmos, mas se resolvem mais rápido. Você está a serviço da vida antes de estar a seu serviço. Não é uma conduta moral ou uma vontade, é algo que acontece espontaneamente, sem você e através de você. É um estado, como já dissemos, além de todos os estados que conhecemos. Isso acaba com toda a necessidade de experiência, energia, vibração. E nesse momento você percebe que realmente é totalmente humano, totalmente presente, porque você realmente vive que tudo isso é apenas um sonho ou um pesadelo. E nesse momento, você está totalmente na vida. O professor é o riacho para o qual você está olhando, é o sol que está nascendo, você não pode ter a menor pretensão. Sua pessoa ainda está lá, mas eles não formam mais uma tela, eles não bloqueiam mais a travessia. Lembre-se, é sempre simples. Se isso parece complicado para você, é porque você é muito complicado. Elisa, existem outras perguntas, eu acho. Você é Deus, você é o diabo. Você é o todo do criado e do não criado, não há dúvida sobre isso. É a parada do motor do sofrimento, como diria Eckhart Tolle. Veja, a pedagogia do ágape é, em última análise, algo muito simples, e desde que você considere ou acredite que é algo que está distante, é você que cria a distância, é você que se separa de si mesmo. É muito mais do que a fusão com o duplo, porque vi passar uma questão em relação ao duplo, ao corpo de luz, ao corpo da eternidade, ao duplo, ao monádico mesmo. Elisa, estou lendo a pergunta de Yannick. Mas você está falando no fundo ou está falando aqui? É assim mesmo. Então, vamos ler um testemunho. Onde ele está? Ah, pensei que ia aparecer, eu. Elisa, está ouvindo? Jean-Luc, você ouve? Eu não consigo ouvir nada. Eu não ouço nada. Elisa, você tem que falar mais alto simplesmente. Elisa se dirige a quem vai ler o depoimento. Há um problema com o microfone, não conseguimos ouvir nada. Você pode ouvir alguma coisa, Elisa? Existem sons que ressoam em vibração. Parece JLR, faz sons estranhos ali. Elisa, aqui. Tente novamente. Alguém está falando. Irmã. Sim, há um testemunho de Corine. Ok. Irmã. Minhas obrigações atuais, não ouvi nada. Ouvi minhas obrigações atuais e depois nada. Elisa. Mas não está certo, não está certo. Não está bem. Mas é porque você fala baixinho ou o quê? Você não pode falar mais alto. Você precisa falar mais alto. Mas a primeira frase, ouvimos muito bem. Irmã, minhas obrigações atuais me mantêm viva, mas porque está começando tão bem e depois disso não há mais nada. Minhas obrigações atuais me fazem viver e depois disso para. Irmã. Continuação. Uma realidade muito agitada e caótica nos últimos meses.
Há momentos, ou melhor, espaços onde surge o silêncio. Não é algo que estou procurando, é inesperado, não é desejado. Esse silêncio se instala por um tempo, um espaço que está aí, simplesmente aí. E então, mergulho de volta na agitação, mas a maneira de estar lá é diferente, para essa agitação, e de uma qualidade diferente. Qual é a pergunta, ou o testemunho termina aí? Ouvimos uma irmã falando em espanhol. Não ouvimos nada lá. Elisa, eu traduzo, ok? Eu traduzo. Não, mas eu ouvi. Eu ouvi tudo o que ela disse no início, Corine. O que não ouço agora é o que você está dizendo aí. Elisa, vou traduzir. Ah, traduzir sim. Traduzir para o espanhol. Elisa, é um testemunho. Sim, claro. Eu adiciono essas palavras. Quanto mais caos você passar como indivíduo, mais você se encontrará. Disse da última vez. Não há nada melhor para acordar do que um pesadelo. Porque o pesadelo agarra você na rotina, ele agarra você no que você acredita ser tangível, como real. Quando lhe dizemos que você nunca nasceu e nunca morreu, é a estrita verdade. E quando sua vida se tornar um caos, seja na sociedade, na família ou mesmo em uma doença grave, foi isso que você escreveu para acordar. Portanto, não há sentido em amaldiçoar, recusar, rejeitar qualquer coisa. Você tem que aceitar isso na íntegra, não importa o que você pense sobre isso. Isso não o priva de uma ação para curar ou acrescentar algo, mas eu gostaria que fosse justamente esse aspecto da reação imediata, lógica para a pessoa, que você tem que atravessar. Eu não digo nem para negar nem para recusar, mas realmente para passar por isso. E te asseguro que quanto mais árduo, difícil, intransponível te parecer, mais perto você está da verdade. Não pode haver a menor reclamação pessoal no estado de ágape natural. Isso não acaba com o desejo. Não acaba com o prazer, pelo contrário. Mas é ao mesmo tempo ampliado, ou seja, a inteligência da luz e do amor, e é algo constante entre os irmãos e irmãs que já estão experimentando isso. Porém, quem me conhece sabe muito bem que gosto de reclamar, gosto de discutir, mas não me deixo enganar por tudo isso. Aceito totalmente o jogo, concordo totalmente em jogar, mas em nenhum caso sou eu o jogador ou o ator. É uma liberdade indescritível. É um estado de vazio e plenitude que nenhuma experiência de vida comum pode proporcionar. Imagine na vida humana o que pode representar para você a maior felicidade ou a maior alegria. Bem, isso tudo não é nada comparado ao estado natural. Não há comparação. Outra pergunta. Elisa. Sim, então havia uma pergunta aqui sobre o duplo. Olá. O duplo também está na forma? Você pode me falar sobre o duplo? Falamos também sobre o segundo, falamos também do duplo, os interiores luminosos que guiam. Obrigada. As palavras foram comidas. Em qualquer caso, para mim, Elisa. Ok, repito. Seu microfone não está indo bem, Elisa. Nós vamos. Elisa. Olá. E o duplo também está na forma? Você pode me falar sobre o duplo? Nós conversamos sobre isso antes. Elisa. Estamos falando do segundo eu. Estamos falando também de um duplo luminoso muito interior que guia. Não há mais duplo do que, Elisa. Estou traduzindo. Sim, vá em frente, traduza. Você não é mais seu duplo do que você mesmo. Você é sem forma e sem identidade, sem dimensão e sem energia. Tudo isso são voltas e reviravoltas da consciência, a fraude da forma. Claro, esses foram passos importantes para quem os viveu, houve um pequeno atraso na tradução. Olá. Mas hoje, não se sobrecarregue com tudo isso.
Quanto mais simples você for, mais você estará no momento presente, mais você estará livre de toda a memória e de toda projeção, e mais leve e mais livre você será. O duplo pertence a algo que passa, mas a liberdade é sem pessoa, sem duplo e sem forma. Você é anterior à luz. Você é anterior à morte, e é isso que permite a irradiação espontânea do amor. Não pode haver nenhuma pretensão nisso. Passei anos falando sobre o corpo da eternidade, das portas, das estrelas, dos chakras. É uma realidade que foi vivida, que lançou os alicerces e a arquitetura em que o infinito e o absoluto seriam capazes de se desenvolver. Dissemos isso há vários anos. A chamada matriz crística, é isso, substituiu a matriz binária. Mas, em última análise, esta matriz crística é tão ilusória quanto a matriz binária. Existe apenas amor. Existe apenas o grande silêncio. Todo o resto passa. Você nunca passou e nunca passará. Quando dizemos a você com Big que a espiritualidade é uma farsa e a consciência é uma doença felizmente fatal, é a realidade da vivência. Quando você vive isso, você vê isso todos os dias, quaisquer que sejam as alegrias, quaisquer que sejam os problemas, está sempre lá. Novamente, não há nenhum trocadilho no que estou dizendo. Não há nenhum conceito. É estritamente a verdade, que cada um de nós que a vive pode exprimir com as nossas palavras. As palavras de Jeff Foster não são as palavras de Eric Barrett, por exemplo, mas é a mesma vivência, posso garantir. Para ser livre, não se deve pedir nada. Para ser livre, você tem que se entregar ao que não conhece. É por isso que a certa altura foi chamado de sacrifício, a ressurreição. Mas, na verdade, se você aceitar o momento como ele é, realmente, você está livre imediatamente. Não existe distância. Você é o real. Todo o resto são apenas projeções ilusórias no tempo, no espaço ou nas dimensões. Você é pura beatitude, pura felicidade. Todo o resto é apenas sobre o que está passando. O personagem, sua vida, sua história, suas formas, duplos, corpos físicos, tudo isso não existe realmente e ainda assim estamos nele e é realmente uma grande alegria, é um júbilo vivê-lo. Eu diria que é o único tempo ou o único espaço onde não pode faltar nada, onde tudo é perfeito, especialmente no caos atual. Como já foi dito, está apenas começando o caos, como Honraão disse da última vez e muitas vezes antes. Você não viu nada ainda, realmente. Muito antes de canalizar os intervenientes das outras dimensões, desde o início dos anos 90, vi tudo o que ia acontecer sem ter as datas e confirmo que ainda não experimentaram nenhum caos. O pesadelo apenas começou, mas é esse pesadelo que vai lhe acordar. É passando por esse caos total, essa aparência de destruição do que nunca foi criado, que você encontrará o inaudível e a verdade. Como eu disse, vocês não podem me entender, mas todos vocês têm a mesma oportunidade de vivenciar isso, sem exceções. Isso tudo é apenas um sonho que vocês escreveram, que nós escrevemos. Quando sonhamos, se o sonho é agradável, queremos que continue. Por outro lado, quando é um pesadelo, ficamos ansiosos para acordar. É isso que vivemos real e concretamente, aqui na Terra que, recordo-lhes, é o lugar do primeiro sonho e do último sonho. O que Peter Delnoves e Aurobindo Honraão poderiam descrever sobre a raça azul, a sexta raça raiz, não acontece no tempo. O tempo não existe, não mais que o espaço. Você não pode imaginá-lo, não pode aceitá-lo e, ainda assim, tem todas as possibilidades de experimentá-lo no momento presente. Todo o resto são apenas histórias que contamos a nós mesmos, sofrimento desnecessário e, no entanto, essencial ao mesmo tempo. Somente aquele que está acordado em seu estado natural pode dizer isso porque ele o viveu.
Naquele momento você está no amor, mesmo gritando com alguém, porque o seu esplendor é natural. Você não está procurando nada, não tem nada a provar, não tem nada a pedir e é tudo. Quanto mais você está neste comportamento, mental, emocional, seja o que for, mais você vai vivê-lo. Outra pergunta. Elisa, alguma outra pergunta? Como vamos fazer isso? Existe outra pergunta. Que? Cristiane. Onde ela está, Cristiane? Elisa. Temos mais liberdade de escolha, de iniciativas, neste estado natural. Você ouviu? Nem você nem a pergunta. O que? Elisa. Temos mais liberdade, escolha, iniciativas, durante este estado natural. Mas não é mais liberdade, é a liberdade. Elisa repete a pergunta em espanhol. Elisa. O que você respondeu? Respondi que é a única liberdade. Todo o resto não são liberdades, são escolhas. A liberdade não é, mais uma vez, liberdade interior nem exterior. É a libertação de acreditar que você é um personagem, uma história, um corpo, uma forma, um mundo. E ao dizer isso eu não estou fugindo do mundo, eu estou no mundo. Meu corpo está aí, minha vida está aí. Minhas alegrias, minhas tristezas estão aí, como qualquer ser humano, e não afeta nada de quem eu sou. A aceitação vai tão longe. Também é incondicional e sem ninguém aí. Na verdade, você nem mesmo faz a pergunta do amor, porque você é tanto a substância do sonho, mas também o real além da forma, além dos mundos. Esta verdade, hoje, é oferecida a todos, não diz respeito apenas à Terra, a este sistema solar, mas a todas as criações em todos os universos e multiversos. O universo e os mundos passarão, as formas físicas, os duplos, os arcanjos, os anjos, também somos nós. No estado natural não pode mais haver distância, não pode mais haver a menor separação, a menor distância, quer você goste ou não. Na verdade, a pedagogia do Agape nos remete inevitavelmente a um momento presente, porque o momento presente está além do tempo, além da referência linear ao tempo. Quando falo do momento presente, é o equivalente àquilo que é e ao qual você não pode fazer nada, isso é liberdade. Enquanto você acreditar que tem uma escolha, você não é livre. Você está sujeito à ilusão do personagem, está sujeito à ilusão da história, à ilusão do tempo que passa. Novamente, isto é para viver. Eu poderia falar por milhares de horas que isso não mudaria nada ao que é. Quanto mais você está nessa atitude, no espírito, no comportamento, mais você descobrirá que sua vida se tornará fluida, fácil, e se um evento dramático ocorrer, para você não será dramático porque você sabe que é a inteligência da luz. Naquele momento a sua vida aparece como algo se desenrolando sem você, mas você sente, está vivendo esse amor, não precisa falar sobre isso, não precisa vibrá-lo, ele está aí. Outra pergunta. Elisa, alguma outra pergunta? Onde ela está? O caos. Você pode ler para nós. Uma irmã lê a pergunta ao longe. Os microfones são muito. Você ouviu, sua Elisa? Elisa. Pois é, porque ela está ali, ao lado. Elisa. Ótimo. O caos na vida pessoal de que acaba de falar é um passo necessário antes de viver o estado natural permanente ou depende do cenário que escrevemos. Francamente o personagem, ele se move aqui. Mas quem faz a pergunta do caos? Aquele que ainda acredita ser uma pessoa. Elisa. Espera, ainda não terminei. Francamente, o personagem que ainda está presente gosta de pensar que não viverei esse caos. Atualmente vivo em um estado de alegria interior que às vezes esqueço em minhas interações com os outros, e ainda não noto esse silêncio mental que muitos parecem experimentar.
Responderei referindo-me a você, embora não sejam palavras iguais a algo que gostei muito de uma senhora que já faleceu, que se chamava Christiane Singer. Interrupção. Elisa não teve tempo de traduzir. Elisa. Pronto, você vai agora. Então eu disse que responderei com o exemplo de uma mulher que já morreu chamada Christiane Singer. No leito de morte, por estar com câncer, ela disse que, quando o corpo está devastado pela doença, quando não sobrou nada da pessoa que está morrendo, então o pior, Elisa, o pior, como você diz isso? É na devastação da pessoa que existe este amor que se revela. Em outras palavras, enquanto você ainda acredita em si mesmo como pessoa, como uma história, como um dever, você não pode viver que você é esse amor total. Então, sim, mas hoje para muitos, mesmo que outros caminhos sejam possíveis, mais e mais você verá que o caos da sociedade o trará de volta a este essencial. Como Christiane Singer expressou, como alguns irmãos e irmãs que estão morrendo expressam e experimentam, é morrendo que descobrimos a vida. Não é questão de acabar com sua vida, mas as circunstâncias da criação agora na Terra nos levam a isso. Enquanto somos pessoas, acreditamos que o sofrimento, a doença, a pobreza e qualquer que seja a miséria é um obstáculo à verdade, quando é exatamente o contrário. Não estamos aqui no bem-estar nem no ser, isto é, o que chamamos de eu. Estamos muito além dessas definições ou dessas caracterizações, por assim dizer. Claro que a pessoa nunca pode aceitar, estou te dizendo isso, mas não consigo me imaginar dizendo isso para, inaudível, você está no caminho certo. Elisa. Cortou, não ouvi. Cortou aqui. Elisa. Sim. É assim mesmo. Eu falei que não vou dizer isso pra ninguém na rua. Sabe, você tá no caos, você vai morrer, mas você vai ver, ele não pode acreditar em mim. Por outro lado, se insisto no momento presente, se insisto no que é, o sofrimento, qualquer problema, nesse momento há uma espécie de reversão que o faz viver a verdade. Em última análise, o único obstáculo à verdade somos nós mesmos. Enquanto você acreditar que depende de alguma circunstância externa, não pode ser livre. Isso é o que nos mostra o cenário que vivenciamos coletivamente na Terra. Abraham Mikhael Ivanov anos atrás disse: o medo ou o amor. Há menos de um ano Bidi disse: o sofrimento ou o amor. E o sofrimento mais extremo leva você ao amor. Elisa. Ao que? O sofrimento mais extremo, meu som vai mal. Mesmo assim, tenho uma ótima rede. Você pode me ouvir ou não? Elisa ri. Elisa, você não tem uma grande rede. Nós te ouvimos cantando. Risos. Você pode me ouvir cantar? Ah. Risos. Oh, bom. Mesmo assim, canto desafinado. Risos. Elisa. Ainda assim, você está em Paris. Em Paris não funciona. Bidi disse: o sofrimento ou o amor é a estrita verdade e acho que será cada vez mais caricatural, cada vez mais extremo. Os outros me ouvem ou não, ou é só você, Elisa, que não pode me ouvir? Você pode me ouvir os outros no telefone aí. Irmão. Sim. Sim. Fazemos muito bem porque tem quem está conosco, mas com o telefone. Eles podem ouvir muito bem ao telefone. Elisa. Ele diz que as pessoas o ouvem bem. Discussão entre eles. Elisa. De vez em quando, temos ecos aí com você. Eu não posso, mas tenho uma rede perfeita. Discussão entre eles. Irmão. Existem duas contas que estão conectadas ao mesmo tempo, a conta online da Agape e depois a dele. Isso é o que bagunça. Elisa ri. Irmão. Faz eco. Discussão entre si para tentar resolver o problema. Irmã. Não sei, mas há um problema técnico em algum lugar. Irmã. Tudo bem, podemos continuar. Então, para responder em última análise à pessoa, você tem uma escolha, o caos ainda não chegou.
Você tem a escolha, ou é sofrimento ou é amor. É uma decisão que você toma intimamente. E se você tem a impressão de que está sofrendo ao invés de viver o amor, é porque em algum lugar que você ainda acredita em sua consciência, você não é a consciência. Você é a beatitude por trás disso. Foi explicado pelas estrelas. Isso foi explicado pelo Dr. Eben Alexander rapidamente, recentemente, que a vivenciou. Isso é o que estou tentando explicar para você aí agora, mas você precisa, como Bidin disse enquanto Nisargadatta, quando ele estava vivo. Não pare nas palavras, não se detenha nas minhas explicações ou nas minhas respostas. São simplesmente nossas trocas, digamos o que dissermos, que o instala no momento presente. Simplesmente criamos um espaço de escuta, acolhimento, troca, que transcende amplamente suas noções de pessoas, perguntas, respostas. Estamos apenas tornando você um pouco mais disponível ao momento presente. É um jogo. É um jogo que de certa forma nos aproxima da ilusão do que este jogo representa. E não pensem acima de tudo que o fato de viver este estado natural nos isenta de estar na vida de cada dia, bastante ao contrário. Estamos ambos totalmente presentes, totalmente conscientes, mas não somos enganados. É uma grande liberdade, é uma grande fluidez que você vai ver no trabalho todos os dias, a cada minuto. Você não é sobre-humano, não é supra, seja o que for, supramental ou supraconsciente, você simplesmente está aí. Simplesmente porque você não pode estar em nenhum outro lugar. Você não pode estar em qualquer lugar diferente de onde está, e estou lhe dizendo isso, apesar do fato de ter explorado tantos mundos, tantas dimensões. Isso correspondeu a uma época, mas isso não serve para nada. Nenhuma experiência te trará a verdade, nenhum encontro poderá te fazer viver a verdade, mas é dentro da troca, dentro das perguntas/respostas, dos silêncios, que você se dá conta de quem você é, como veremos mais tarde com Ananda Moyi, com ágape no final, o grande silêncio. Não tenho ninguém para convencer, não tenho ninguém para aderir a nada, mas talvez só possa despertá-los para a beleza que vocês são. Isso é o mais importante, e para isso precisamos simplesmente de simplicidade, naturalidade, espontaneidade, porque o amor flui assim que você entra na espontaneidade do momento. Isso é o que alcançamos nesses satsangs, é o que alcançamos ouvindo o Bidin, em Novaden, ou em pessoal. O espírito do sol está muito além das palavras sendo faladas ou da compreensão de que podemos ter os dois. É como a primeira pergunta sobre yoga, vocês escutam, vocês ouvem. Concordar ou não muda nada, porque o momento mais adequado para você, todas essas trocas, todas essas palavras voltarão para você, e você não poderá mais ser seduzido pelo mundo da morte, o mundo astral, o mundo das formas, dimensões, e você vai perceber que sempre esteve lá. É algo que não pode falhar, é algo do qual você não pode escapar e, o mais importante, você não vai querer escapar vivendo isso. Eu disse que o grande silêncio não pode deixar dúvidas do que somos, quaisquer questões em nossa vida que sejam completamente justificadas, como trabalhar, casar, fazer, não importa o que. Bidi disse: minhas palavras não podem falhar. Da mesma forma que digo que essas trocas não me dizem respeito, também não podem falhar, é impossível, essa é a boa nova. Esta é a boa notícia, mas não é minha boa notícia, é de todos. Outros irmãos têm o mesmo efeito apenas por estarem neste silêncio em si mesmos e na mesma ação que eu poderia ter, não há diferença. Estamos a cada dia, digo-te e repito-o cada vez mais numerosos a vivê-la. Quer sejam pequenos toques, pequenos momentos, quer seja permanente desde o início, não pode falhar, e o caos do mundo é algo extraordinário para realizar isso.
Você tem todo o direito de recusar isso, mas não será capaz de esquecê-lo. E no momento em que isso se produzir para você e para toda a criação, você só será capaz de se lembrar disso. Isso tem sido chamado do juramento e a promessa, o momento em que o alfa se junta ao ômega, e você vai descobrir que nunca houve um alfa e nunca existiu um ômega, que todos nós somos o caminho, a verdade e a vida, só existe amor sem forma e sem história. É sobre a beatitude que Mananda Mohi nos falará depois do intervalo, como fez tão bem no ano passado no Lago Titicaca, no Peru, na mesma data. Os que estiveram presentes na ocasião, ou os que ouviram ao vivo, obviamente se lembram da terrível tempestade que havia no Lago Titicaca. Tudo que acontece em nossa vida sem exceção, tudo que acontece no palco deste mundo, tem um só objetivo e uma finalidade: lembrar-nos de quem somos. De todos os meios são bons. Elisa. E o que? Todos os meios são bons para a inteligência da luz que somos, para nos lembrarmos que somos isso, o que quer que você pense sobre isso hoje, quaisquer que sejam as questões ou as aceitações que isso levanta ou causa. Você é a primeira e última verdade, não há outra. É um convite hoje a ainda mais simplicidade, a despir-se de todas essas histórias, todos esses cenários, todos esses ciclos que passamos. Mas, novamente, se você aceitar isso aí, mesmo sem experimentá-lo, você se aproximará de si mesmo e tudo mudará. Cabe a você aceitar, cabe a você verificar a veracidade dessas palavras. Outra pergunta. Elisa, há uma pergunta em espanhol que diz: você pode nos explicar como foi o seu despertar? Como explicar? Sim. O que? Olha só, é algo que se espalhou por muitos anos. Todos que tiveram a oportunidade de ler, começou em 2012. Elisa, espere, em espanhol acabamos de ler. Assim, paramos às 6 horas. Elisa, como foi o seu despertar para você? Portanto, eu diferencio claramente o acesso à multidimensionalidade, que formalmente vinculou a genética familiar, uma vez que somos todos médiums por parte de minha mãe, mas a mediunidade não tem nada a ver com a verdade. O primeiro passo importante foi o surgimento da onda de vida. Foi o surgimento da onda de vida que começou em 6 de março de 2012 para todos, bem para muitos irmãos e irmãs, isso é tudo. Passando pelo que chamamos de aba, e isso é quando você realmente vê. Portanto, este é um evento extremamente específico que foi perfeitamente descrito pelo Dr. Eben Alexander. Eu experimentei exatamente a mesma coisa. Em um ponto, durante a fase aparente de expansão da consciência, você vê todos os mundos aninhados uns nos outros, como bonecos russos. Então, a princípio, você é atraído por uma visão, uma experiência, uma dimensão, um mundo e acredita que é esses mundos, essas dimensões, esses personagens. Você realmente vive, e num dado momento percebe que sua consciência não está mais aumentando, muito pelo contrário, mas está reduzida a um minúsculo ponto de consciência em relação a todos esses mundos. A imobilidade e o silêncio, apesar de todos esses mundos que estão ao seu redor em você, param. Aí há a beatitude que está aí, e nesse momento, você aceita desaparecer, você não tem escolha de qualquer maneira, você é obrigado a aceitar. Naquela época, todos os mundos que estavam ao seu redor ou em você, é a mesma coisa. Porque neste estado não há dentro, não há fora. Tudo está dentro e tudo está fora. A consciência experimenta uma espécie de felicidade no seu próprio desaparecimento, e quando todos os mundos que estão em você e ao seu redor se extinguem, você está em casa, sabe disso e é algo indelével, isso não pode ir embora, não é uma memória que teria sido vivida em um determinado dia. Como? Não podemos ouvir você de jeito nenhum, Elisa. É você quando agora. Elisa. Agora. Aí está bom. Elisa. Então.
Sim, eu disse que é quando você parece desaparecer no buraco negro, no nada, quando você volta com aquilo, como eu disse, é indelével. Não é a memória de uma experiência, não é algo que pode desaparecer, eu diria que está ativo o tempo todo. 2 anos atrás, eu estava tentando colocar em palavras através do coração, o duplo touro do coração, então não posso dizer que é uma data específica. É algo que está sempre lá. Está sempre na frente do palco, seja o que for que eu diga, seja o que for que eu faça. Não pode ser perdido nem esquecido. É nossa casa, todos esses mundos e todas essas dimensões. Eu os vejo, mas não me sinto atraído, porque esta beatitude do estado natural é suficiente em si mesma. Portanto, não é uma experiência propriamente dita, mesmo que tenha ocorrido em algum momento, é algo que está sempre presente. Um pouco como Bidi disse. Quando fecho meus olhos, estou no mundo real. Não há nada, não há mais você do que eu, não há mais demônio do que Deus. Isso não quer dizer que não existam, mas como disse Bidi, seu ponto de vista é tão vasto e ao mesmo tempo insignificante. O ponto de vista é vasto e insignificante. Afinal, nem mesmo há espaço para um ponto de vista. Não posso ter uma opinião, isso é. Não sofre nenhuma discussão, nenhum questionamento, e não há dúvida possível. Eu diria que é muito mais tangível, muito mais denso, muito concreto, muito mais denso e muito mais concreto do que este corpo de carne ou este mundo. Não há tempo. O tempo passa sim, o tempo do sonho passa, mas você não é nada disso. É a conjunção deste estado de amor ágape, ao mesmo tempo, deste grande silêncio que é tão pleno e tão vazio ao mesmo tempo, e você nunca mais terá a menor dúvida diante de si mesmo. E eu tenho as mesmas perguntas que você para saber como estará o tempo amanhã, ou se meu carro está funcionando ou não. Mas em relação à verdade e ao que sou, não pode mais haver a menor dúvida. É assim. É assim para todos os irmãos e irmãs que estão acordados. Elisa. Olá, olá. Uma irmã faz uma pergunta em espanhol. Elisa. Bom, vou ler primeiro em espanhol e depois leio para você em francês, ok? Lendo a pergunta em espanhol. Elisa. Ok, vou traduzir para você. Você me escuta? Ah, muito bom. Elisa. Ok, vou ler para você. Elisa. Boa tarde. Ouvi dizer que pode ser uma questão do mental do personagem, mas de qualquer maneira, ainda não vejo o significado de ser ou ir em nosso estado natural, e passo a viver este jogo. Por que tivemos que realizar esse contrato de sonhar esse pesadelo, apenas para depois deixá-lo para retornar ao absoluto? Elisa. Você entendeu, entendeu? Porque tivemos que perceber que toda a criação é um mito. Ela nunca começou, ela nunca será destruída, ela foi escrita desde o primeiro momento. Elisa. Então espere, tudo isso é para perceber que, tudo isso se desenrolou, a criação em sua totalidade é um mito. E para responder à pergunta, aquilo não serve estritamente para nada. O amor é, nós somos, é isso, aquilo não serve para nada, aquilo é. Pronto. Elisa. E então ela disse, de novo. Elisa. Voltando ao absoluto, então a gente não volta ao absoluto, ela tem noção de voltar. Não, nós não vamos voltar, porque nós nunca nos movemos, nós nunca saímos. A pessoa acredita que vai voltar, mas aí não tem como voltar, porque nós não nos movemos, nós estamos sempre lá, sempre estivemos lá. É a pessoa que, Elisa corta para traduzir. O sonho nos fez esquecer quem somos, tanto para cada um de nós aqui, na Terra, quanto para os arcanjos, como para os santos, como para os arcturianos, os povos galácticos. E o pesadelo apenas nos lembra que foi só um sonho, mas que o personagem não consegue aceitar, e a consciência menos ainda.
Então, se o personagem, a consciência, a alma, o espírito não podem aceitar, quem aceita? É você. Só você. Mas quando digo você, não estou me dirigindo à pessoa, não estou me dirigindo à consciência. Estou falando com quem está atrás de você e quem você é. Essa testemunha silenciosa que espera apenas um momento, e chegou a hora de lembrar. A memória não poderia ter acontecido antes, exceto para alguns seres que já passaram na Terra, mas hoje é para todos. Então a criação foi um sonho. Você sempre pode buscar um significado ou uma explicação para o sonho, mas a explicação do sonho não é o sonho em si, já é uma projeção ou uma interpretação. É isso que vivemos hoje, o que inauguramos em Quebec em junho de 2019, 2019, não me lembro, quando dissemos lembro-me vamos todos dizer lembro e eu confirmo o que Bidi disse. Tudo vai acabar com uma grande risada, porque nada disso é verdade. Aí está. Então, se você quiser, isso se tornará cada vez mais simples, mas o caos se tornará aparente, pois o sistema da criação foi superado pelo que se chama entropia, ou seja, expansão infinita. Elisa. Então aí, você tem que me dizer devagar. Da mesma forma que quem já vive diz a mesma coisa. Não há mais expansão do que retração, não há movimento. Não há nada de novo no que estou dizendo. O taoísmo, o tantrismo da Caxemira já o afirmavam. O taoísmo já existia há 3.000 anos, mas a diferença essencial é que hoje nós o vivemos. Porque enquanto não for vivido, são apenas conceitos. Mas esse conceito, mesmo se você me ouvir como um conceito, inevitavelmente o trará de volta à verdade que você é. Se não for hoje, será quando você deixar seu corpo, quando você morrer. Porque o que pode parecer inacreditável para você hoje é a única verdade. A verdade é imutável, por isso que eu te retomei, Elisa. Quando você diz que vamos voltar ao absoluto, não vamos voltar ao absoluto porque nunca nos movemos. Elisa. Mas é sempre igual. Este é o princípio do taoísmo. Você é o centro da roda que permite todo o movimento, mas nunca se moveu. Aceitar isso como uma possibilidade, ou mesmo uma crença, traz você de volta ao momento presente muito rapidamente. Talvez respondamos a uma ou duas perguntas para parar às 6 horas. Elisa, para você ler e eu traduzir. Irmão, não consigo ver nada, sabe? Irmão. O momento dedicado ao fogo do Sagrado Coração por Bedi entre 23 e meia-noite está ativo se estivermos dormindo, ou devemos estar acordados e presentes na consciência durante a hora que dura esse momento. Absolutamente não, não há mais necessidade de você, não há mais necessidade de estar atento para viver o que é para viver, não há nenhuma obrigação. Elisa, vou traduzir. Por exemplo, todos vocês sabem que eu, como muitos outros, organizo ressonâncias ágape onde as pessoas marcam encontros. Não pensem que estou na hora em que a hora é dada com vocês, estou fora do tempo. Leio o sobrenome, o nome, o pedido, nem preciso lembrar. Não preciso mobilizar energia, vibração, fogo do coração. É a certeza absoluta do que estou vivenciando e a fé do outro que age. Existe realmente uma interação, uma ressonância, mas já foi escrita e decidida. É apenas um ponto de encontro entre o seu efêmero e o seu eterno. Seja por Bidin, por mim, por qualquer irmão ou irmã que tenha exatamente as mesmas habilidades, nem mais nem menos. O que não significa que para mim ou para outras pessoas eu não possa usar cristais, acupuntura, homeopatia ou osteopatia, por que não? Mas as ressonâncias e as sessões de Agape transcendem qualquer identidade e qualquer diagnóstico, não importa. Não é esta irmã ou aquele irmão que age, ou Jean-Luc Caillon, ou Bidi que age.
É o encontro da certeza da experiência vivida do outro com a fé do outro, mas não a fé em Birdi ou em Jean-Luc Caillon, ou em um irmão ou irmã. Não é fé em um Salvador ou em não sei o que ou qual Deus, é uma fé na inteligência da luz e na realidade do amor, e o amor é sem ninguém. Sem mim e sem o outro. É aí que ocorre a reunião. É aí onde a cura acontece, a verdadeira cura, não a cura de uma doença mesmo se vier. Mas é a fé na luz e portanto na cura de tudo isso efêmero. Não há necessidade de cenário para isso, não há necessidade de tempo, não há necessidade de espaço. É assim que vemos que já foi escrito e já foi vivido. Nada está no futuro e nada está no passado, tudo está no instante e no momento. Aceite isso e isso será, não pode ser de outra forma, este é um milagre, esta é a graça. Faltam 15 para as 6, talvez eu sugira que você descanse um pouco, como havíamos planejado. Talvez perguntas finais, esclarecedoras. Elisa. Jean-Luc, pode haver uma pergunta rápida se você não se alongar muito com isso. Bem, podemos fazê-lo. P. Existe uma conexão entre Nibiru e os gêmeos Sirius? Eu ainda tenho que ver um. Mas eu não vejo a conexão entre Nibiru e os gêmeos Sirius. O que são os gêmeos Sirius? Elisa. É Karin quem pergunta. Se ela estiver lá, talvez ela possa responder. Não vejo nenhuma conexão. Nibiru é o sistema solar que entrou em nosso sistema solar, é o gêmeo do Sol, é a revelação do pesadelo. Então, é claro, as que foram chamadas de mães geneticistas de Sirius são as que criaram o sonho. Nibiru também era chamado de Marduk, o grande destruidor também. A única conexão que vejo é neste nível, Sirius, a criação do sonho, e Nibiru é a destruição do sonho. Mas lembre-se de que nada é destruído, pois é apenas um sonho. E que basicamente o sonho nunca existiu, pois não nos movemos. Esta é a ressonância que vejo entre Sirius. As mães geneticistas, que foram as maiores sonhadoras da criação, e Nibiru que vem nos mostrar que era só um sonho, portanto um pesadelo. Hoje simplesmente vivam sua vida, sejam os mais honestos e transparentes com vocês mesmos, apliquem a mesma honestidade e transparência diante de todos, e diante de todas as circunstâncias, e eu lhes asseguro que vocês acordarão muito em breve. E vocês se sentirão muito leves, acabarão até mesmo rindo de vocês mesmos, rindo do caos que é tão irreal quanto o sonho. Elisa boceja. Elisa. Desculpe. Risos. Muito bem, é hora de fazer uma pausa. Então retomaremos às 19, abriremos às 19, teremos um momento de silêncio, e haverá esta canalização de Mananda Moe. Não haverá perguntas, eu a chamo de uma canalização magistral de Mananda Moe em que nos fará viver a beatitude. Portanto, terminaremos assim que a Mananda tiver terminado. Se houver coisas a dizer, o diremos com Elisa ou você, antes de iniciarmos a canalização. Então começamos a abrir o canal às 19 horas, das 19 às 19h30. Teremos o silêncio e ao mesmo tempo teremos informações, com algumas informações práticas sobre o futuro linear deste tempo, no nível das reuniões em particular, e a partir das 19h30 ouviremos durante 1h30 a Mananda Moen. Então nos vemos mais tarde. Às 19 horas. Vejo vocês então. Vejo vocês mais tarde. Áudios, transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Alberto César Freitas. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/